Senhor Jesus. Deus, vamos orar, irmãos? Vamos orar para que Deus fale conosco, né? Amém? Amém, Senhor Jesus. Deus nos ajuda, Senhor. Oh, Senhor Jesus, como precisamos de Ti, Senhor. Deus, Tu és, Senhor, aquele que fala ao nosso coração. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, Senhor. Deus, nessa tarde, nos dispomos à Tua palavra. Continua falando, Deus, conosco. Desde que entramos aqui, o Senhor tem falado, por meio dos hinos, por meio da comunhão. Agora usa a Tua palavra, Senhor, para falar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Estou muito feliz por estar aqui junto com os irmãos. Igreja em Santa... Aí é benção. Igreja de Santa Rita está no coração de Deus. Isso é precioso. Amados, isso. Meu nome é Walter, tá? Eu faço parte do corpo de Cristo lá em Maré, cidade de Maré, junto com a minha esposa, né? Essa morena bonita aí é minha esposa, viu? Toda de vermelho, né? Junto com o irmão Fábio, né? Aleluia, irmão, né? Sua esposa, né? Irmã Edjane, meu filho, um apagou ali, né? Amém. Que Deus nos abençoe cada dia, né, irmãos? Amados, nós estamos concluindo a 4ª semana, né, do alimento diário. E eu queria desfrutar um pouquinho com os irmãos sobre esse tema precioso. Ontem nós desfrutamos lá em Mari e o Senhor falou grandemente conosco, nos ajudou bastante. Falar da genealogia do rei, né, do reino dos céus, não é fácil, porque a gente olha assim, né, tantos nomes, a gente vê uma linhagem de pessoas assim tão diversa, e o Senhor realmente assim precisa nos mostrar algo. E o irmão Pedro, por meio desse alimento diário, ele mostrou algo muito precioso para nós. Então, já de antemão, eu queria ler com os irmãos o livro de Mateus. Tá? Senhor Jesus, Mateus capítulo 1. Versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. No livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 10 e 11. Diz assim: o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria,
que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Aleluia. Falar da genealogia do Senhor, como eu falei para os irmãos, não é fácil, porque quando a gente vai ler Mateus capítulo 1, né, a gente vê ali muitos nomes de pessoas que talvez a gente nem ouviu, né, na Bíblia, não conhece a sua história. Então, assim, para ajudar os irmãos a compreender a mensagem, eu queria que os irmãos vissem essa genealogia como uma fotografia de uma grande família. A vontade de Deus era juntar um grupo de pessoas mais chegada, mais íntima, para mostrar algo para nós. Se está dentro da Bíblia é porque tem alguma importância. Então, Deus ele reuniu algumas pessoas, né, usou Mateus, né, e tirou essa fotografia de 42 gerações. Então, colocou para nós algo bem interessante, porque essa fotografia, ela incluiu algumas pessoas que ela não tinha como estar ali. Essa fotografia, ela registra o fato de que Deus incluiu pessoas que não eram dignas, de pessoas que não tinham nenhum privilégio de estar no meio dessa genealogia. Então Mateus, quando bateu essa fotografia dessa família, ele fez questão de colocar essas pessoas à frente. Não deixou ela lá atrás, escondida, nem oculta. Disse assim, olha, essas pessoas, elas fizeram parte porque Deus a escolheu. Amém. Isso não é maravilhoso, irmãos? Amém. E eu queria começar a falar sobre essa genealogia, mostrando em Mateus capítulo 1, o versículo 1. Diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus, por trabalhar no império, ele sabia muito bem da importância do seu evangelho, que era falar do rei do reino dos céus. Ele precisava destacar aos romanos que nasceu de fato alguém de uma linhagem real, que estava apta para assumir um trono, que estava apta para assumir e trazer à existência a profecia que foi dita há muitos anos atrás, que iria se levantar alguém da casa de Davi, que iria reinar para todo o sempre. Então, Mateus, ele se preocupou em colocar logo dizendo para aqueles judeus e para aqueles romanos que possivelmente poderiam se converter, dizendo, olha, de fato nasceu no nosso meio alguém que está apto a assumir o trono, a realeza. E o Senhor Jesus, quando ele nasceu, e ao longo da sua vida, quando deu início ao seu ministério, ele não exerceu a força, o seu império, como muitos guerreiros ou soldados e reis impunham naquela época. Uma cidade, quando queria invadir uma outra, buscava forças, braços fortes, pessoas qualificadas para invadir o império e tomar posse daquele reino. O Senhor Jesus usou a arma mais importante que as pessoas confundiu a mente dos religiosos. Ele começou a impor o seu império com amor. Começou a tratar e convocar para o seu reino, era cego, coxo, aleijado, leproso, prostitutas, excluídos. Como alguém vai construir um império dessa forma? Como alguém do trono de Davi
apto para reinar, pode escolher para o seu exército pessoas tão miseráveis. Isso não é maravilhoso, irmãos? Aí no decorrer da sua caminhada na terra, a gente consegue ver como o Senhor fazia. Encontrava um cego de nascença, encontrava um aleijado há 38 anos, uma mulher que foi pega em flagrante adultério, e começou a juntar o seu exército. Isso não parece semelhantemente o que ele tem feito hoje em nossas vidas? Tem pegado nós, todo desmantelado, torto, vivendo uma vida completamente diferente, mas o Senhor, pela força do seu poder, pelo poder que há no sangue de Cristo, Ele nos convoca para fazer parte desse império. Colossenses 3 diz que Ele nos transportou para o reino, o Filho do seu amor. Isso é precioso demais, irmãos. Aí quando Mateus, ele escreve assim, olha, essa genealogia que eu estou escrevendo não é de qualquer pessoa, é do Cristo, filho de Davi, já caracterizando que ele estava apto a reinar. E põe uma vírgula e diz assim, agora, eu quero lembrar a vocês que ele também é filho de Abraão. Antes de Davi profetizar, Deus fez uma promessa a um homem chamado Abraão. E essa promessa, ela vem se estendendo de geração em geração. Então, quando Mateus ele classifica, quando ele põe essa vírgula e diz filho de Abraão, ele está dizendo assim para os judeus, olha, eu quero deixar bem claro para vocês que nem todos são filhos de Abraão. Quero deixar bem claro para vocês que para fazer parte desse reino, tem que estar debaixo da promessa. Tem que estar debaixo da vontade de Deus. Aí a gente vai agora lá para Romanos. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 9. Versículo 6 em diante. E diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são, de fato, israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriedade os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. O que Mateus quis dizer em relação a essas coisas? Porque o judeu naquela época, ele dizia assim, eu sou filho de Abraão. Eu sou filho de Abraão. Muitos batem no peito e dizem assim, eu sou crente. Muitos dizem assim, eu vivo a vida da igreja. Eu não perco uma reunião. Eu vivo uma vida tão religiosa que eu conheço a Bíblia de capa a capa. Mas Mateus quis destacar o seguinte, dizendo assim, olha, existe em Abraão duas linhas. Existe o filho a qual Deus prometeu a Abraão, e existe o filho da carne, que ele cometeu com Agar.
a qual não está nele a promessa. Há muitos judeus que dizem assim, eu sou filho de Abraão, mas veio da descendência de Ismael, que foi o filho a qual não estava a promessa. Quem está com a promessa é a Isaac, porque Deus prometeu com Sara, a partir dele é que ia sair uma nação. Então, o que a gente consegue entender com isso? Dizendo assim, Mateus está tentando dizer àquele povo assim, olha, vocês podem ser filhos de Abraão, mas o que nasceu do trono de Davi, esse de fato vai estabelecer quem é os filhos de Davi, os filhos de Abraão. Esse de fato vai caracterizar não aqueles que nasceram da carne nem do sangue, mas que nasceram pela fé. Aí a gente consegue enxergar isso quando nós vamos lá para Gálatas. Quando Paulo começa a escrever aos Gálatas e mostra que a suma importância, Gálatas 3, é 3, 7 em diante. Gálatas 3, 7 em diante diz, sabei, pois, que os da fé é que são quê? Filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, Deus, ele estava querendo bater a sua fotografia e usou Mateus para bater essa foto. E disse, olha, eu escolho um povo dentre a nação, um povo separado para mim. Um povo esse que vai me servir. Um povo esse que vai ser diferente de todas as outras nações. Esse povo me amará. E eu serei o seu pai, e serei o seu Deus, serei o seu pai, e eles me serão os meus filhos. Esse era o desejo de Deus. A vontade de Deus não era ser um Deus distante do seu povo. Era para ser um Deus próximo, um Deus que pudesse participar realmente de uma grande família. Esse era o desejo de Deus. Quando os homens escolheram viver uma vida completamente distante de Deus, e até os próprios filhos de Deus viveram de forma corrupta e distante do Senhor, aí foi necessário com que a profecia se cumprisse na vinda de Jesus Cristo. Levantasse um único homem que pudesse vir da linhagem de Davi, a qual ele prometeu um trono eterno, e que pudesse estabelecer da linhagem também de Abraão uma nação, da continuidade o que estava no coração de Deus. Aí dentro dessa linhagem, aí quando a gente puxa o histórico de que Deus estabeleceu o seu reino, o seu império com amor, não excluindo a ninguém, a gente começa agora a entender por que Mateus escreveu na genealogia dele algumas pessoas que eram indignas. A gente começa agora a compreender por que Deus abriu algumas exceções. Por que Deus então escolheu pessoas que não eram dignas? Para quê? Para mostrar às pessoas, para mostrar ao povo de Israel, os religiosos, de que quem estabelece, quem determina é o Senhor. Amém. Aí a gente volta lá para Mateus, capítulo 1, e dentro da genealogia,
a gente consegue ver 4 mulheres que primeiramente, ela não poderia estar na genealogia, porque isso já era um escândalo para os judeus, uma mulher entrar na genealogia. Mas Mateus, quando ele bate a foto dessa família, ele destaca essas mulheres. E a primeira está aqui, ó, no versículo 3 do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3, diz que Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, que eram irmãos gêmeos, né? Pérez e Zera eram gêmeos. Então, quem foi Tamar? Tamar, ela foi casada com um dos filhos de Judá, a qual esse veio a falecer. E Tamar ficou viúva e esperava com que o seu sogro Judá desse a ela um segundo filho, para poder dar sequência à geração do falecido. Na lei judaica era assim. Então Judá, por filho ser de menor, disse assim: espera, quando ele crescer eu vou te dar ele. E ela esperou fielmente. Esperou fielmente até o menino crescer. E quando o menino cresceu, Judá não apresentou a ela. E ela, sabiamente, se vestiu de prostituta, se maquiou, a ponto de Judá não a conhecer. E ela ofereceu os serviços a Judá e Judá caiu nisso. A qual gerou 2 filhos. E essa geração não era abençoada por Deus porque ele era sogro dela. Não poderia. Mas o que Judá disse? Judá disse: ela é mais justa do que eu. Porque ela se guardou esse tempo todo e não estragou a linhagem do filho falecido. Olha só, irmãos. Por meio de uma condição errada, entra na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo uma mulher a qual usa de sua esperteza para poder dar continuidade. E Deus permite com que ela entre na sua genealogia. A segunda mulher está aqui no versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem foi Raabe? Raabe foi a prostituta que morou em Jericó. Quando Josué iria invadir a Jericó, Raabe tinha uma casa em cima do muro. O muro era gigantesco, irmão. Tinha rua, tinha casas, e Raabe morava em cima desse muro. Quando os espias foram lá, ela disse assim: olha, não destrua a minha vida. E aqueles homens, o povo de Jericó, os exércitos, viu que tinha espias, ela foi e escondeu na sua casa. E a promessa que ela fez para aqueles soldados, que ela pediu àqueles soldados, é que ela permanecesse com eles. E eles marcaram um fio de escarlate: ó, bota aqui o fio, e quando nós vimos destruir Jericó, a gente vai ver o fio de escarlate, e quem estiver na sua casa será salvo. E assim a promessa foi feita. Por aquela prostituta guardar os soldados espias, ela recebeu a promessa de vida. Não só ela, mas todos da sua casa. E ela, quando destruiu Jericó, foi habitar no meio do povo de Israel. E disso gerou a Boaz. Quem foi Boaz? Entra agora a próxima mulher, que Boaz entra, a este de Ruth gerou a Obed. Entrou uma terceira mulher chamada Ruth. Ruth era moabita. Nós conhecemos a história de Ruth com Noemi. Noemi foi morar em Moabe por conta da fome em Israel e levou seus filhos, foi com o marido, e lá foi morrendo um por um. Morrendo um por um,
e ficou com 2 noras. E ela disse: eu vou voltar para a minha terra, que aqui eu não tenho mais nada, perdi marido, perdi os filhos. Vocês podem ir para a casa dos pais de vocês, que eu vou voltar para a minha terra. E aí, Ruth disse: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E aquilo fez com que uma moabita entrasse na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Aí, Ruth gerou Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Olha só, irmãos. Senhor Jesus. Versículo 6. Diz que Jessé gerou a Davi, e o rei Davi a Salomão, de que fora mulher de Urias. Quem foi a mulher de Urias? Batseba. Né? Batseba era casada com Urias. A quarta mulher, ela talvez tinha uma vida, né? Não muito preocupado, que quem toma banho numa varanda não anda muito preocupado, né? E ali o coração de Davi fez com que a possuísse. E por meio dessa situação houve morte, né? Tanto a morte do seu marido como a morte do seu filho, né? Davi perdeu o filho. E depois Deus a abençoou por meio da promessa de Davi. Por meio de Davi ela foi abençoada, porque ela permaneceu fiel a Davi. Então a gente vê quatro mulheres com as suas histórias, a qual a Bíblia faz questão de mencioná-las, de falar da sua condição, de mostrar quem ela era. Essa foto, o Senhor não a excluiu para mostrar, olha, o Senhor Salvador, Ele vai vir de uma linhagem de pessoas indignas, pecadoras. A linhagem do Senhor vai vir por meio de pessoas que não eram capazes, que não eram para ser escolhida. Nós talvez não escolheríamos essas pessoas para andar conosco e nem para tirar nenhuma fotografia conosco. Mas o Senhor fez questão para mostrar, o Senhor é aquele que inclui. O Senhor é aquele que não exclui. Essas mulheres foram abençoadas porque houve nelas arrependimento. Houve nelas uma mudança de plano, uma mudança de pensamento. Houve nelas uma mudança de estado. O estado em que elas estavam, elas tinham certeza que se elas permanecessem da mesma forma, elas não saíam no retrato. Mas elas quis fazer parte dessa família. Elas quiseram fazer parte dessa família e largaram as suas vidas anteriores. E Deus, por meio dessa atitude, Deus a abençoou. Não é assim conosco, irmãos? É assim conosco todo o tempo. No livro de Romanos, no capítulo 9, versículo 24 em diante, diz assim, ó: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu, o que não era meu povo, e amada, o que não era amada. E no lugar em que se lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. O Senhor veio estabelecer o seu reino.
com pessoas que não eram dignas, tornar elas preciosas. Não é assim com a igreja? Não é assim conosco? Como é que nós vivíamos? Como é que nós andávamos? O que nós fazíamos não dava orgulho para nós. A Bíblia até mesmo diz assim que dá até vergonha de nós falarmos sobre essas coisas. Mas o que Deus fez? Deus nos chamou, dizendo: eu não criei você para estar distante de mim. Eu não fiz você para estar longe da minha família, da minha casa. A igreja é o lugar que eu escolhi para que você pudesse estar junto dos seus irmãos. Não é para você viver uma vida distante, uma vida isolada. Não é para você para você viver uma vida completamente distante daquilo que um dia eu criei. Eu te escolhi para você fazer parte dessa fotografia comigo. Um dia o Senhor vai voltar e vai reunir toda a sua família. E vai dizer assim: junta aqui todo mundo que eu vou bater uma foto nova. Sabe por quê? Você não era digno, mas você está aqui porque eu lhe tornei filho. Você não deveria estar aqui, mas eu lhe tornei você filha. Porque você me escolheu. Porque você tomou uma atitude diferente. Em João, oh Senhor Jesus, em João capítulo 1, oh Senhor Jesus. No versículo 10, diz assim, ó. Capítulo 1, versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Irmãos, é os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando você nasceu do seu pai e da sua mãe, você nasceu da carne. Então, né? Por isso que nós, por não conhecermos o Senhor, nós andávamos errantes. Fazíamos aquilo que desagradava a Deus. Quando nós nascemos da carne, da vontade da carne, a tendência do pecado, que é a natureza pecaminosa que está em nós, nos faz pecar. Por isso que Deus não vai julgar o tempo da ignorância. Deus não vai ver o seu passado. Deus não vai ver o que você fez. Deus, quando olhou para Tamar, disse assim: o que Tamar fez? Não. Deus olhou assim: é da descendência de Tamar que eu vou trazer o Salvador. Você está vendo que Deus está olhando não o que está lá atrás? Quando ele olhou para Raabe, ele não olhou assim: não, Raabe é uma prostituta. Não, Raabe fez muita coisa errada. Não tem como ela sair na minha foto. Mas o que Deus fez? Por meio da atitude de Raabe, Deus disse assim: é por meio dela que eu vou trazer o meu Salvador. Pela atitude, de Ruth, de ter escolhido viver com o povo de Deus. Deus não olhou quem ela era, de onde ela veio. Se os pais dela ensinou ela a beber, se ensinou ela a fumar, a se prostituir. Deus não está preocupado com o teu passado. Deus quer saber do teu futuro.
Deus quer saber do que você vai fazer daqui para frente quando Ele te chamar para estar debaixo dessa luz, dessa graça. Então, o que nós vamos fazer como filhos de Deus? Aleluia! Como nós vamos reagir diante dessa tal visão? Deus não está preocupado quem você era, mas o que você é. A vida da igreja me ensina essas coisas. De que Deus me chama para fazer parte do seu corpo, da sua família. Deus me chama para fazer parte de algo tão celestial que é a igreja. Então Deus pegou aqueles que um dia creram e receberam e disseram assim, espera aí, eu não posso deixar a minha família dispersa. Eu preciso juntar elas num só lugar. Eu preciso tornar ela minha noiva. Eu preciso tornar ela, de fato, um filho amado. Aí a gente vê a história do Senhor Jesus andando na terra. A gente fica impactado como é que o Senhor escolheu pessoas indignas para andar com Ele. Pescadores, cobradores de impostos. A gente consegue olhar, né? Era ladrão. Anda comigo. As pessoas, os judeus, quando olhavam para aquilo assim, isso é lá rei. Isso é lá, isso é filho de Abraão, não. Como é que vai andar com pessoas dessa qualidade? E o Senhor dizendo àquelas pessoas, arrependei-vos. Né? A luz que as pessoas faltavam enxergar chegou. E as pessoas não queriam recebê-lo, queriam viver da mesma forma. Jesus convidando, olha, é necessário. Jesus um dia falou para Nicodemos, dizendo, olha, não importa-vos nascer de novo. O que é da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Nascer de novo para fazer parte dessa família, dessa genealogia. E nós, como o corpo de Cristo, devemos dar continuidade à obra do nosso Senhor. Às vezes nós estamos tão preocupados com nossas coisas. Preocupados com o que nós vamos nos vestir, com o que vamos comer. E no alimento diário de hoje é fantástico, irmão, dizendo, olha, quer resolver o problema seu familiar, problemas psicológicos, quer resolver isso, dê continuidade à obra do nosso Senhor. Vá pregar o Evangelho, pegue sua esposa, vá pregar o Evangelho, você vai salvar seu casamento. Pegue seu filho, vá andar com ele, não mande, vá com ele. Faça com que ele tenha alguma experiência com esse Senhor e Rei. Dizendo para aquelas pessoas assim, olha, quer salvar, prega o Evangelho, saia, vai comprar o pão, leve um jave, fale do Senhor, dê um folheto. Eu fico impactado, irmãos, com a facilidade, às vezes, que muitos irmãos têm para evangelizar. Tem irmãos que têm esse dom. Tem outros que já não têm. Mas a vida da igreja me proporciona que se eu pegar apenas um folheto e entregar às pessoas, eu já estou evangelizando. Eu não preciso conhecer demais da Bíblia. Eu não preciso gastar horas pregando, porque às vezes o meu dia é corrido. Mas eu distribuir um panfleto, né? Visitar um parente, ou fazer uma oração. Posso orar por você? Esse tipo, irmão, de relacionamento, nós vamos trazer as pessoas do império das trevas para o reino do Senhor. É coisas tão simples e tão práticas. Aí você se sente, eu não sei. Você não era nem para ser chamado e o Senhor chamou. Se o Senhor viu em você qualidade, por que você se coloca lá para baixo? Se o Senhor trouxe você aqui, por que você se sente inferior? Se pessoas indignas entraram nessa fotografia, por que você quer sair da foto? Por que você quer se esconder da foto?
Deus lhe chamou porque vê em você uma capacidade que Ele não vê em ninguém. Em João 20, João 20, Jesus andou com seus discípulos, ensinou-os e disse para eles assim: vocês são capazes de dar continuidade ao meu ministério. No dia de Pentecostes, muitos duvidaram do que estavam vendo. Disseram: como pode homens tão iletrados falar da glória de Deus em várias línguas? Como pode homens... Pedro, que antes tinha negado o Senhor 3 vezes, agora estava diante do sinédrio, diante dos sacerdotes, dizendo assim: vocês me prendem, eu vou pregar de novo. É melhor vocês me prender bem preso, porque quando eu sair, eu vou pregar de novo. Homens que estavam se escondendo depois da descida do Espírito, depois de ser incluso de fato nessa família, eles puderam entender isso e disseram assim: eu não sou qualquer pessoa. Homens que se esconderam, homens que fugiam, se tornou agora homens poderosos no Evangelho, a qual se tornou um grande força propulsora que chegou até nós nessa época de hoje. Que se eles não desistiram, e nós não devemos desistir, porque como isso vai chegar nas gerações futuras? Se você querer parar porque você se sente indigno, se sente sujo. Por que você? Porque eu errei, porque eu pequei, eu não posso levar esse evangelho. Está aqui a mesa todo domingo, para você se arrepender, se aproximar de Deus e dizer: Senhor, eu quero um reinício na minha vida. Foi assim que esses homens fizeram. Aí o Senhor morreu na cruz. Aí em João 20, aí o Senhor agora não está chamando mais eles de amigo. No versículo 17, diz assim, ó: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Quem eram os irmãos? Ele estava dizendo assim: olha, vocês agora não são mais meus, são meus irmãos. Nós fazemos parte agora da mesma família. Você não é mais qualquer pessoa, vocês são meus irmãos. Vocês fazem parte. No dia que eu fizer uma festa lá em casa, eu quero todos vocês lá. Não é assim que família faz? Vai ter uma festa, irmão, 1000 anos. 1000 anos de festa, e o Senhor quer cada um de nós lá. Nós somos da família. O Senhor disse: ó, vai ter com meus irmãos. E diz: subo para o meu Pai. E o quê? Vosso Pai. Isso não é maravilhoso? Você não é qualquer pessoa. Para o meu Deus e vosso Deus. Sabe, irmãos? Ontem eu falei para os irmãos lá na reunião lá, eu disse assim: você sabia que a gente não vê aqui dizendo assim: Maria, vai ter com meus irmãos, menos a Judas que me traiu. Você não vai encontrar ele, não, mas ele está em outro plano. Ele vai estar em outro plano, irmão. Você vai estar em outro, em nome de Jesus. Quando Jesus diz assim: vai lá ter com meus irmãos, você sabia que se Ju tivesse se arrependido, tivesse lá, o Senhor não tinha excluído? Ia dizer assim: Judas, ainda bem que você reconheceu que nós somos uma família. Mas ele optou para tomar outro caminho. A gente não vê aquele assim: ó, Maria, vai lá e menos ajuda, viu? O Senhor não excluiu nem Judas. Tenho certeza que você não é pior do que Judas. O Senhor veio estabelecer o seu reino no amor.
amando-o. E a prova disso foi lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, eu quero ler com os irmãos Isaías. Isaías, capítulo 9. Versículo 6 em diante. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar diante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Sabe o que é precioso? É que o Senhor nasceu. E a sua genealogia mostra que Ele não excluiu os pecadores. E quando Ele veio chamando os aleijados, os coxos, Ele mostrou na prática que Ele de fato não quer excluir ninguém. E quando nós conseguimos ver a igreja, onde só tem coxa, aleijado, leproso, capenga, gente de toda qualidade, aí a gente consegue ver o grande amor de Deus ainda se expandindo e confirmando mais uma vez, dizendo que Ele é Deus maravilhoso, que nos tirou do estado a qual nós nos encontramos. Nós estávamos no estado que nós estávamos. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Aí diz que Ele é maravilhoso. Aí diz que Ele é conselheiro. Você sabe que cada reunião dessa não é um conselho do Deus maravilhoso? Cada palavra, cada hino que é tocado, se você tocasse na letra, irmão, você chorava. Você não perdia uma palavra. Você sabe por que a gente proclama nossos hinos? É porque a gente recebe o conselho de Deus antes mesmo de dar a palavra. O conselho, Deus está dando conselho. Falando para você, carinhoso, só quero a tinha. Irmão, que hino maravilhoso. Se você tocasse nesses conselhos, seria a reunião só de louvor, irmão. Não é de palavra não, irmão. A palavra já está nos hinos. E quando a palavra é liberada, cada reunião, cada palavra, irmão, o Senhor fala de um jeitinho para cada um. Fala de uma forma que cada um compreende do que Deus quer para a sua vida. Ninguém pode sair daqui e dizer assim, essa palavra não foi para mim, foi para fulano. Toda palavra que é dada é especialmente para você. Não é um conselho de um Deus maravilhoso que quer dizer assim, eu quero estabelecer o meu reino com amor. Aí você consegue ver Deus forte. No momento que você está fraco, Ele é forte para lhe sustentar na mão. Envia um irmão, envia alguém, manda uma mensagem para você, lhe aconselha, pode passar o vento que for, mas o testemunho da igreja, as portas do inferno não prevalece. Por quê, irmãos? Porque esse Deus é forte. Você acha que forte é o problema que você enfrenta? É não, irmão. O reino dele é maravilhoso. Aí ele diz, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É disso que precisamos fazer parte dessa família. Amém. Vamos sair na foto. Amém?
Vamos sair nessa foto em nome de Jesus. Amém.